Momento do Discipulado. Pois é, a gente pode se relacionar com todos, o cristão deve cumprimentar a todos, é o que Jesus diz lá no final do capítulo 5, versículo 47 de Mateus. O cristão não pode ser como os outros, cumprimentar só quem o cumprimenta. Ele tem que cumprimentar a todas as pessoas. Para isso tem que se humilhar. Isso faz parte do ID. Como você vai evangelizar alguém se não cumprimentar? Você vai cumprimentar a todas as pessoas, senão não é cristão. Vai ser um normal, um comum do mundo, mas não é cristão. O cristão se humilha para cumprimentar todas as pessoas e amar todos os irmãos. Bom, a gente se relaciona com todos e guardadas as precauções necessárias, mas não podemos nos omitir, fugir das pessoas. Nós temos que ir às pessoas, é ordem de Jesus. Quem não vai, eu acho que não é cristão, não obedece o Senhor. Tem que ir até as pessoas, não pode ser um cristão que fica no seu cantinho. Cristão calado, tímido, tem que ir até as pessoas. Claro que os líderes têm que dar exemplo. Mas, enfim, nós vamos e nos relacionamos com todo tipo de gente, guardadas as devidas precauções. Mas nós precisamos focalizar as pessoas que nos ouvem, nos atendem e que se tornam discípulos, pessoas que são debaixo da nossa influência, que nos ouvem, nos atendem. Nós vamos passar para elas o quê? Qualquer coisa que passarmos, elas vão receber, porque elas foram colocadas por Deus para nos ouvir. Você vai falar para elas o quê? Abobrinha, futebol, filmes, novelas e, enfim, conhecimentos mundanos, notícias gerais. O que você vai passar para uma pessoa que Deus colocou diante de você, que ouve você? Você tem que transmitir a vida cristã. Se você não transmitir, porque você não tem ou você não é, pense nisto. A boca fala o que está cheio o coração. Jesus diz isso. Se você tem um tempo com uma pessoa que ouve você e gosta de ouvir você, você tem que transmitir Jesus para ela, para essa pessoa, a vida cristã. Isso é um discípulo. Discipulado é isso, é um relacionamento focalizado, não é disperso. E aí eu me lembro da minha experiência quando no colégio, no ginásio, naquela época se chamava ginásio, tinha um primário e o ginásio, hoje parece que tudo é o fundamental, 8 anos ou 9 anos do fundamental. Mas eu, por alguma razão assim, vontade de afirmação, eu cumprimentava todo mundo e me sentia amigo de todo mundo. Quando ia precisar de um amigo, eu não tinha ninguém. Aquilo começou a mexer comigo, mas o tempo passou, eu estudei, fui tocando a vida para frente. Quando o Senhor me chamou, eu me entreguei a Ele, comecei a evangelizar, eu tive muitas dificuldades, só tive dificuldades, mas aquilo me ensinou muito, até que consegui evangelizar, alguém tomar a decisão, o segundo, o terceiro, depois muitos. Eu ia evangelizando e vendo pessoas tomando a decisão. Mas daí até conseguir discipular, estava muito longe. Eu me tornei líder, e quando eu me tornei líder, Deus me falou assim muito fortemente: meu servo, eu vou mostrar para você o que é ser líder. Você está liderando esses jovens e eu vou tirar você daí, você vai ver quantos desses vão continuar com você. E a decepção era grande. Quando Deus me tirava de um lugar, ninguém vinha comigo. Aí eu me tornei pastor, teve um longo caminho aí. Quando eu comecei a pastorear, pastorei uma igreja 5 anos. Pastorei 5 anos e Deus disse: meu servo, acabou, agora você vai sair daí porque eu tenho outras missões para você, e então você vai sair daí. E eu avisei, como das outras vezes, não esquentei muito, nem titubeei, saí.
Avisei que eu ia sair e saí. Houve uma choradeira na hora, mas quem me acompanhou foi somente uma família que eu tinha levado para lá também. Uma família de discípulos, já era alguma coisa, mas de uma igreja toda, só uma família. E os outros ficaram lá. O cachorro, a natureza do cachorro é diferente da natureza do gato. O cachorro acompanha o dono. O gato é interesseiro e fica na casa. Quando o dono sai para ir trabalhar, o cachorro fica querendo ir atrás. O gato não vai atrás mesmo. Ele é interesseiro e fica na casa. Pois é, crente gato, crente cachorro. Tem crente que é crente do local do prédio. Se mudar pastor, não faz diferença nenhuma para ele, dá no mesmo. Se irmãos saírem dali, enfim, ele é crente na igreja, no templo, o crente gato. E ele fica ali. E não importam as pessoas não importam. Ele é crente na reunião, no salão, no templo, na igreja. Ele não é crente no Senhor nem nos irmãos, é crente ali na igreja, na religião. Já o cachorro acompanha o dono para onde o dono vai. E se deixar, ele vai, entra até no ônibus e vai atrás. O discípulo é aquele que acompanha o seu mestre. E Jesus disse, basta o discípulo ser como o seu mestre. Nós devemos praticar o discipulado porque é ordem do Senhor. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Você está fazendo? Pois é, então o Davi passou muitas situações para que ele aprendesse a discipular. Quando ele estava com aqueles 400 homens famintos, largados, desesperados, marginalizados da sociedade, foi uma situação muito difícil para ele, as privações que ele passou, mas ele aprendeu a valorizar as pessoas que ele tinha. Ele não podia escolher, ele teve que discipular aqueles que, por circunstâncias dirigidas por Deus, foram para Davi porque precisavam dele e se tornaram discípulos de Davi. Davi desenvolveu aquele discipulado, um relacionamento muito forte, e aqueles foram fiéis a Davi até o fim. O número aumentou muito, mas Davi confiava naqueles. Os valentes de Davi eram tirados dentre aqueles que eram fiéis a Davi. Em uma determinada situação com aquele grupo, o Davi já estava com 600, parece que o número já tinha aumentado um pouco, e ele então recebeu uma notícia: os filisteus estão atacando a cidade de Keila, uma cidadezinha ali próxima. E Davi sentiu o sangue esquentar, era Deus falando com ele. E agora? Você tem que ir lá, faça o que estiver ao seu alcance. Um irmão está caído, necessitado, eu não vou fazer nada porque ele não é da minha igreja. É um absurdo isso. É um próximo, caiu diante de você, ajude-o. É a ordem do Senhor. E Davi entendeu isso, mas ainda pediu confirmação a Deus. Senhor, eu vou a Keila? Vai. E ele então foi, lutou contra os filisteus, um bom teste de guerra, e expulsou os filisteus e ajudou e ficou ali. Como ele era um andarilho com seu grupo, Davi não tinha para onde ir, ficou algum tempo dentro da cidade de Keila, até esperando que eles repartissem com Davi e seus homens um pouco da comida, porque Davi tinha que brigar, lutar pela comida a cada dia, pelo menos ali junto com os cidadãos de Keila que ele tinha defendido, ele poderia receber alguma coisa. Mas os habitantes de Keila deixaram uns poucos dias passarem e se incomodaram. Espera aí, esses caras vão ficar aqui pesando para a gente? Eles vão ficar comendo a nossa comida? E tramaram logo de denunciar o Davi para o Saul. E Davi recebeu isso por revelação de Deus. Ele viu o semblante daqueles habitantes da cidade de Keila e começou a entender, consultou a Deus, o Senhor confirmou, aqui não é lugar para você, eles não querem você. Eles gostaram
de receber o favor que você fez, a libertação. Mas eles não querem você, não vão continuar fiéis e vão te entregar ao Saul. Então Davi foi embora. Mais adiante ele estava no deserto de Zif, e os zifeus, os que habitavam ali, pensaram, a região onde nós moramos é desértica, já tem pouco alimento aqui para nós. Ainda com esse bando aí de Davi, esses 600 homens aí, comendo do que a gente tem, caçando dos animais que estão aí na nossa região, a gente vai viver muito apertado aqui. É melhor denunciar Davi. Foram lá e denunciaram Davi. Enquanto Davi estava com eles, era bom amigo, tratava bem, ajudava, mas eles não levaram isso em consideração. O crente, você pode se desdobrar e fazer coisas e coisas por ele, no máximo vai reconhecer um pouco e vai ficar por aquilo. O discípulo se dá por você. Ele reconhece que é de Deus aquilo e se dá a você. É totalmente diferente. Nós devemos procurar o relacionamento com discípulos. Meu irmão, acorde. Não queira dispersar o seu esforço de amizade. Não faça amizade com qualquer um de qualquer jeito. Não é amizade que nos leva para a salvação, mas discipule. Dentre todos esses que dizem ser amigos, dê uma dura falando do evangelho para ver se eles vão querer o que você tem de Deus para dar. Caso contrário, se afaste deles, até que sejam pai e mãe, irmãos e irmãs, por causa do Senhor. Se afaste de quem não quer o Senhor. Ainda que sejam familiares, se afaste de quem não quer o Senhor para poder se consagrar a Deus. Teste isso, seus relacionamentos, suas amizades, fale de Jesus, abra o coração, transmita o que Deus tem dado para ver se a pessoa quer. Se a pessoa não receber, é porque não é para ficar com você. Saia de perto dessa pessoa, com educação, com jeito, e diga que não tem mais tempo para essa pessoa, mas não fique pendurado num relacionamento que não dá fruto. Amizades e conhecidos e irmãos que só conversam abobrinha, meu irmão, fuja disto, concentre-se em pessoas que ouvem você, faça discípulos. Quando você precisar, os discípulos vão estar com você.